Como assim a qualidade do sono do meu hóspede tem a ver com o lucro que eu vou ter na minha pousada? Olá, pousadeiro, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a Natália e eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. E esse aqui é um novo quadro que eu vou ter agora nos meus vídeos do YouTube, que é o De Pousadeira para Pousadeiro, onde eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência como pousadeira e trazer para vocês dicas rápidas e práticas para que vocês possam aplicar e ter a sua pousada lucrativa, que é o sonho de todo pousadeiro, como eu bem sei. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a qualidade do sono do seu hóspede é o fator que determina, e muito, o lucro da sua pousada. Pode estar parecendo muito doido o assunto desse vídeo, não é mesmo? Como assim a qualidade do sono do meu hóspede pode determinar se a minha pousada vai ou não ter lucro? Mas fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te explicar um pouquinho sobre como essa ideia não é tão doida assim. Como vocês bem sabem, eu também tenho uma pousada e eu também sofri o mesmo que vocês sofrem nessa dúvida de saber o que é que eu faço para o meu hóspede estar satisfeito ou não com a hospedagem na minha pousada. E a gente fica muitas vezes achando que a gente tem que investir horrores, que tem que gastar horrores, e isso no final acaba afastando a gente também daquele sonho que a gente tem de ter uma pousada lucrativa. Afinal, não adianta eu gastar rios de dinheiro e não ganhar nada de volta com isso. Concordam comigo? Então, a ideia que eu tive foi de começar realmente a entender o que os hóspedes queriam ali dentro da minha pousada, para que aquilo eu fosse conseguir entregar realmente o que ele estava querendo, e não ficar o tempo inteiro tentando entregar coisas que ele não queria e tiravam grande parte do lucro da minha pousada. Eu sou um pouco como você, eu só queria ter uma pousada lucrativa que tivesse poucos quartos, e que ao mesmo tempo conseguisse atender as expectativas dos hóspedes, que às vezes são muito altas. Mas você também não quer ter avaliações boas na sua pousada, gente recomendando, voltando e ficando feliz com o serviço que você oferece? Então eu também sentia muita dificuldade em saber o que realmente era importante para eu oferecer ali para o meu hóspede. Só que aquilo que me surpreendeu foi que grande parte do meu esforço tinha que estar concentrado na noite do hóspede dentro da pousada. Afinal, uma boa noite de sono é fundamental para que um hóspede saia satisfeito com a hospedagem. Pensa comigo, a gente passa pelo menos 1/3 do nosso dia dormindo, ainda mais quando a gente está de férias, não é mesmo? E aí o que foi o que aconteceu? Eu encontrei uma maneira de mudar isso e realmente entender o que era o conforto do hóspede dentro do quarto e o quanto que esse investimento podia ser primordial para ter uma pousada lucrativa. E hoje eu estou aqui nesse vídeo dividindo isso com você, porque isso faz parte da minha nova missão, que é descomplicar o mundo das pousadas para quem quiser ter uma pousada lucrativa, mesmo que ela tenha poucos quartos. O primeiro impacto que esse vídeo deve estar te dando é: que coisa nada a ver que essa menina está falando aí com relação a dormir e pousada lucrativa. O que tem uma coisa a ver com a outra? Como assim a qualidade do sono do meu hóspede tem a ver com o lucro que eu vou ter na minha pousada? Mas pensa comigo. Pensa como tudo o que você oferece dentro da sua pousada é importante para o seu hóspede. Quando você não pensa nos detalhes, que é o que realmente fazem a sua pousada ser diferente perante as demais, você negligencia o que é mais importante no serviço da sua pousada. Sim, o hóspede. Se ele, o hóspede, não está satisfeito com o serviço, na verdade mais até do que 100%, ele não vai recomendar, indicar ou então virar um fã da sua pousada, que é o objetivo que toda pequena pousada deve ter. E com o tempo, já que você não tem hóspedes que gostam do serviço que você oferece, você vai ter cada vez menos reservas e, consequentemente, menos lucro. É um jogo de longo prazo. Oferecer um serviço, mais ou menos, só uma caminha para dormir, que é o que muita pousada por aí faz, não vai tornar sua pousada lucrativa nunca. E você nunca vai conseguir sair dessa tão temida guerra de preços. Então nós vamos falar sobre como escolher os detalhes do seu quarto para que ele realmente faça toda a diferença na sua hospedagem. Eu vou desmistificar primeiro aqui uma coisa que muita gente acha que um quarto confortável significa que ele tem que ser enorme, luxuoso, cheio de equipamentos, ou então roupas de camas caríssimas e tudo mais, coisas que talvez nem tenham nada a ver aí com a sua pousada. E muitas vezes o hóspede está procurando um conforto que ele não tem nem na sua própria casa. Mas
De qualquer maneira, você pode sim se preparar para conseguir oferecer para esse seu hóspede uma noite de sono muito bem dormida e garantir uma ótima surpresa para ele ficando aí na sua pousada. O item que eu vou falar para vocês muito sobre aqui é a cama, porque a cama é o ponto central do quarto e é onde vocês têm que dedicar grande maior parte do seu esforço para que o quarto seja confortável. Não ter uma boa cama no seu quarto faz toda a diferença aí na sua hospedagem. Pode estar fazendo com que os seus hóspedes passem uma péssima noite de sono. E assim, eles acordam com aquela visão ainda mais crítica de tudo que você oferece na sua pousada. Nunca aconteceu com você aí, depois que o hóspede acorda, depois de uma noite mal dormida, começar a ver defeito em tudo na sua pousada? É no café, é no barulho, é na piscina, é em tudo. Ele sempre vai estar procurando algum motivo para criticar a sua pousada. O que não está muito bom fica pior, e o que está bom acaba ficando ruim. O hóspede sempre vai acabar pensando desse jeito. E como consequência, você já bem deve saber o que deve acontecer. Tem as avaliações ruins, as notas ruins, eles acabam recomendando para que os amigos não vão para a sua pousada e com o tempo você vai perdendo tudo aquilo que você levou tanto tempo e trabalho para conquistar, sem contar o tanto de dinheiro que você investiu nisso. No final das contas, médio e longo prazo, isso impacta negativamente no seu bolso e vai minando o seu lucro. O hóspede não volta, você não recebe aquele casal de amigos por indicação, as notas nas OTAs vão caindo e a sua pousada vai tendo cada vez mais dificuldade de ter reservas que pagam pelo seu real valor. Sempre vai ter aquele hóspede pedindo um descontinho. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos do que aconteceu na minha pousada, por eu não escutar o hóspede. Um exemplo foi quando teve um hóspede que não gostou do protetor de colchão. Pois é, a gente compra um protetor de colchão para poder proteger o nosso colchão e aí ele tem aquela cobertura meio plastificada, sabe? Que até agora é uma tendência nessa questão do corona. E o hóspede não gostou da proteção porque achou que era muito quente. Só que aí eu fui entender, era um hóspede que não usava o ar-condicionado. Então, ele realmente achou a cama muito quente. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar melhores maneiras de colocar um protetor mais adequado, que tivesse a mesma proteção e pudesse dar o conforto térmico para o hóspede que ele tanto queria. Teve também uma vez de um hóspede que reclamou de um colchão que estava realmente mais antigo. Por isso que é tão importante vocês verem qual que é a data de validade dos colchões que você tem aí na sua pousada. Porque se ele está um pouco mais antigo, o hóspede pode não gostar muito dele. E também teve um outro exemplo que rola muito do pessoal me perguntar, que é com relação ao tamanho da cama. Eu tive um hóspede muito grande, no caso ele tinha quase uns 2 metros de altura, e ele achou a cama de casal comum do quarto, muito pequena para ele com a esposa. E realmente, se você pensar em uma pessoa de 2 metros de altura, uma cama de casal não oferece o conforto que ele precisa. Então vocês veem como são pequenos detalhes, foi a validade do colchão, o tipo do protetor, o tamanho da cama de acordo com o hóspede. São pequenos detalhes que se a gente se atenta antes da hospedagem, a gente consegue fazer com que o hóspede tenha uma noite de sono muito melhor. Agora, se você consegue acertar nesses pequenos detalhes e dar uma boa noite de sono para o seu hóspede, a história é completamente diferente. No dia seguinte, ele vai acordar achando tudo maravilhoso e um deslize ou outro que você der, afinal todo mundo erra, isso é normal, ou esquecer alguma coisa que ele pediu, não vai ser tanta coisa assim. Já aconteceu muito com o hóspede de falar assim, perguntar, pô, você teve uma boa noite de sono? Ele, nossa, a noite de sono foi maravilhosa, tudo mais. E aí você pergunta, e como é que foi o jantar? O jantar já não foi tão bom, mas a noite de sono foi tão boa que compensou todo o resto. Então vocês têm que sempre pensar em como a noite de sono pode impactar a avaliação de outros itens, não só da sua pousada, mas da viagem como um todo. E isso é um grande potencializador para você ter uma qualidade cada vez melhor e a sua pousada, consequentemente, ter mais lucro com tudo isso que você faz. Agora, eu vou dar um pequeno passo a passo, com algumas dicas para você conseguir fazer com que o hóspede passe uma boa noite de sono na sua pousada. E o primeiro passo é
você se tornar hóspede por um dia na sua pousada. Você já tinha pensado nisso? Essa é uma ideia muito bacana que eu acho que faz toda a diferença em qualquer meio de hospedagem. Você já se hospedou em algum dos quartos da sua pousada? Que tal você fazer isso cada noite num quarto diferente? Você vai, você passa uma noite, você toma banho, você faz tudo o que um hóspede faria geralmente dentro de uma hospedagem normal da sua pousada. Quando você está dormindo dentro da pousada e consegue ver quais são os detalhes que acontecem ali dentro do quarto, você passa a ter a percepção do hóspede ao se hospedar. Não apenas olhando ali como tudo está do lado de fora. Você realmente dorme na cama, vê como estão os lençóis, vê como está o colchão, vê se tem algum problema de barulho, se tem algum equipamento no quarto que faz algum incômodo à noite. Você também pode ver se tem alguma luz entrando. E daí você pode também verificar se tem as depressões dentro do colchão, que indica que é a hora de você comprar um colchão novo. E você sempre tem que se lembrar disso, porque esse é um dos planos, uma das coisas mais importantes dentro de uma pousada. O plano de manutenção dos colchões. E eu vou dar algumas dicas a seguir. Essa experiência de você ficar no quarto como um hóspede te dá a visão de hóspede da sua pousada. Dessa maneira, você consegue ver quais são os problemas do quarto, quais são os possíveis reclamações que um hóspede pode fazer ficando dentro de um dos seus quartos. E assim você consegue, com muito mais facilidade, oferecer uma boa noite de sono para o seu hóspede. Por isso, eu separei várias outras dicas aqui nesse vídeo para que você coloque em aplicação na sua pousada a partir de agora e tenha em breve uma pousada lucrativa que garante o bom sono dos seus hóspedes. Tamanho da cama. Sim, o tamanho da cama é sim um diferencial. Se você recebe hóspedes estrangeiros que geralmente são mais altos que os brasileiros, ou recebe muitos casais, é bacana sim você pensar numa cama queen ou king size. Esse tamanho de cama é um pouco maior do que a cama de casal normal, mas ela traz muito mais conforto para o seu hóspede. O investimento é um pouco maior, as roupas de cama também são um pouquinho mais caras, mas no longo prazo esse conforto vale muito a pena para o seu hóspede. Só toma cuidado com o tamanho do seu quarto. O tamanho da cama tem que ser condizente também com o tamanho do quarto que você oferece para o seu hóspede. Uma outra ótima opção são as camas de solteiro que juntas, unidas, formam uma cama king size. Esse tipo de cama é essencial para uma pousada que recebe vários tipos de públicos diferentes. Dessa maneira, um quarto duplo pode ser um quarto tanto de casal quanto duas de solteiro. Eu recomendo muito que você compre esse tipo de cama, que pode ser encontrada nas revendedoras de camas e colchões próprios para hotelaria. Outro item de manutenção básica e essencial para todo e qualquer colchão de pousada é fazer a virada periódica. Sim, no final hoje em dia os colchões têm o pillow top, então você não pode virar ele do contrário. Só se ele for do colchão do tipo espuma, você pode virar ele 180 graus. No caso é você virar a ordem dele, colocando a parte direita para o lado esquerdo. Isso vai sempre compensando as diferenças de peso das pessoas que vão dormindo aí na sua pousada. E dessa maneira você consegue fazer com que as depressões no colchão demorem mais tempo para aparecer. Além de virar o colchão, vocês também têm que se preocupar para deixá-los arejando de tempos em tempos. Então tentar de vez em quando você não tiver tanta busca de hóspedes assim, deixar o colchão sem roupa de cama, sem nada por cima, sem estar deitado, estar de pé mesmo, ou até quem sabe deixar numa área mais arejada com as portas e janelas abertas. Dessa maneira você garante que não haja ácaros, fungos e outras bactérias no seu colchão. Outra recomendação para que seus colchões durem muito mais tempo é o uso dos protetores de colchão. Vocês já devem ter visto aqui nesse vídeo que eu comentei que o protetor de colchão uma vez foi uma das críticas que eu recebi de um dos hóspedes. Isso porque ele tinha uma capa meio que em PVC, um plástico. E realmente, quando eu fui dormir, quando eu usei a primeira dica que eu dei aqui para vocês, eu notei que era realmente muito incômodo e também fazia um pouco de barulho. Hoje em dia tem várias opções no mercado que vocês podem usar com muito mais tranquilidade para oferecer ao mesmo tempo a segurança, ou seja, não tem perigo do seu colchão
receber secreções ou derrubar algum líquido, alguma coisa que aconteça, um acidente com o hóspede, e ao mesmo tempo você oferece conforto para o hóspede, que não fica sentindo aquele plástico quente nas costas na hora que ele está dormindo. Então eu recomendo que você procure uma boa marca, que seja impermeável, mas sem uso de plástico. E já que a gente está falando de colchão, esse é um dos itens que você não deve economizar na sua pousada. Eu sei que um bom colchão geralmente é muito caro, mas esse investimento, gente, vale muito a pena. Um colchão caro, muitas vezes é um colchão bem feito. E um colchão pode durar de 5 a 10 anos. Se você gastar pouco num colchão mais barato, ele vai durar 2, 3 anos. Você acha que vai valer a pena isso no longo prazo? Então pensa sempre no conforto e na durabilidade dos seus equipamentos. Um colchão que seja um pouco mais caro, que seja um pouco de melhor qualidade, vai valer muito mais a pena. Agora você deve estar se perguntando, eu uso qual tipo de colchão? Afinal, existem dezenas de tipos de colchões aí disponíveis no mercado. Eu, particularmente, prefiro os colchões de mola ensacada, que são mais duráveis e mais confortáveis para o hóspede. Mas se a sua pousada não conseguir comprar um colchão desse tipo, que é um pouco mais caro mesmo, você pode optar por colchões de espuma, mas toma cuidado com a densidade. A densidade deve ser mais alta para que esse colchão tenha uma durabilidade maior. Onde comprar os colchões para sua pousada? Você pode procurar por representantes que ofereçam linhas de hotelaria. Lá no Piauí eu gostava muito da Onyx e também da Ortobon. E com essas linhas você consegue tipos de colchões mais duráveis e mais confortáveis, que são entendidos pela maioria das pessoas como confortável. Porque você concorda comigo que as pessoas, tem gente que gosta de dormir num colchão mais duro, mais firme, tem gente que gosta de dormir num colchão mais mole. Então o ideal é você ter um meio termo. E geralmente essas linhas hoteleiras essas fábricas de colchão, elas oferecem tipos de colchão que atendem uma gama diferenciada de gostos. E outra vantagem de você comprar diretamente dos representantes é que você consegue negociar um valor melhor, principalmente se você estiver comprando vários colchões de uma vez só. Outro item para vocês tomarem muito cuidado, além da cama, são os travesseiros. Sim, os travesseiros também são grande parte do conforto do hóspede numa noite de bom sono. Os travesseiros, ao contrário dos colchões, eles têm um prazo de validade bem menor. Então, talvez não seja tão interessante você gastar tanto dinheiro comprando travesseiros super caros que vão ter que ser trocados com prazo de validade bem menor. Mais ou menos de 6 meses a 1 ano, dependendo da quantidade de vezes que o seu quarto for alugado nesse meio tempo. Mas, assim como os colchões, os travesseiros requerem os mesmos cuidados. Você também deve deixá-los arejando de vez em quando. Você também deve fazer a virada deles, deixar eles de um lado, do outro, trocar caso você tenha travesseiros reservas, tipo fazer um rodízio. E, mais importante ainda, é você usar capas de travesseiro, já que o travesseiro está em contato direto com o rosto do hóspede. Então, muitas vezes, secreções vão direto para o travesseiro, às vezes mais do que para o próprio colchão. E agora, em tempos de corona, é interessante você ter essa proteção extra aí na sua pousada. A mesma dica para os forros de PVC valem para os travesseiros. Evite os protetores de travesseiro que tenham esse tipo de forro meio plástico. Primeiro, porque ele vai fazer um barulho, sabe? Quando você vai mexer a cabeça, vai fazer um barulho, vai não ser tão confortável para o seu hóspede. Outro, que eles também vão esquentar, assim como o protetor de colchão. E vocês podem conseguir ótimas opções de protetores de travesseiro na internet mesmo, ou então nas lojas especializadas de roupas de cama para hotelaria. Não custa tão caro e é um investimento que vale muito a pena. Mas lembre-se de não gastar demais nos seus travesseiros. Não vai colocar a pluma de ganso, esse tipo de travesseiro NASA, que são muito mais caros e você vai ter que jogar fora depois de um certo tempo. Importante, como os travesseiros são menores, se você tiver máquina de lavar ou tiver uma lavanderia boa aí na sua cidade, você pode mandar esses travesseiros para lavarem também. Isso ajuda bastante na higienização e também na durabilidade desse tipo de componente do quarto. Se a sua pousada for um pouco mais chique, né, tiver um valor de diária um pouco mais alto,
é legal sim você ter o cardápio de travesseiros, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas são travesseiros de diferentes densidades, porque assim como o colchão, tem gente que prefere travesseiro mais alto, travesseiro mais baixo, mais fofo, mais rígido, então é legal você ter algumas opções para oferecer para o seu hóspede. Uma dica que eu posso dar nesse ponto é o que eu fazia na minha pousada. Nas camas de casal, eu sempre deixava 4 travesseiros, sendo 2 mais altos e mais rígidos e 2 mais finos e mais macios. Assim, o hóspede não precisava ficar pedindo o que ele preferisse, ele mesmo escolhia lá dentro do quarto e deixava um aspecto muito bom na cama. Porém, você tem que levar em conta que isso vai te dobrar o gasto com roupas de cama para travesseiro. Então, se a sua pousada não tiver um valor de diária um pouco mais elevado, talvez não valha a pena para você. Outro item de grande importância é a roupa de cama. Sim, afinal não adianta nada o colchão ideal, o travesseiro ideal, se a roupa de cama, que é o que está por cima, não for legal também. Quanto à roupa de cama, tem diversas opções no mercado também. Eu, particularmente, gosto muito do percal, que é o algodão, 180 fios. Mas tem muita gente também usando tecidos mistos, com até 50% de microfibra. E esses tecidos, segundo essas experiências, amassam menos e têm uma durabilidade maior. Mas você deve se preocupar sempre em conseguir uma boa quantidade de lençóis para sua pousada. E por que isso é tão importante? Você fazer o rodízio das roupas de cama vai fazer com que as roupas de cama durem mais tempo também. E outra, se você depende de uma lavanderia própria ou de uma lavanderia terceirizada, sempre acontecem os problemas. Por exemplo, pode ter uma época de chuvas aí na sua cidade que vai fazer demorar secar as roupas de cama. E aí você pode ficar sem roupa de cama no tempo hábil para oferecer o quarto para o seu hóspede. Outra coisa muito importante no quesito roupas de cama é a armazenagem. Não adianta nada você ter um monte de roupas de cama de boa qualidade que estão entulhadas dentro de um quarto úmido e com mofo. Você vai perder todo o dinheiro que você gastou com a lavagem, com o processo de conservação, por causa da armazenagem das roupas. Por isso que é recomendável você ter um espaço dedicado para guardar as roupas. De preferência um armário aberto para não causar umidade e assim você consegue organizar por tamanhos, por tipo, lençol de baixo, lençol de cima e dessa maneira você consegue ter muito mais durabilidade nas suas roupas de cama. Outra dúvida muito frequente é onde comprar essas roupas de cama. Você pode comprar essas roupas de cama direto de revendedores de hotelaria, são sempre o mais recomendado por causa do valor mais baixo. E esses revendedores você encontra vários deles na sua região mesmo, ou então pela internet. Outra dúvida com relação a roupas de cama muito comum é com relação à cor, já que a hotelaria, por padrão, usa roupa de cama branca. Eu, particularmente, não gostava da roupa de cama branca, mas porque Barra Grande tem uma água mais ferrosa, que deixava as roupas amareladas com o tempo. Então eu preferia roupas de cama colorida, mas as roupas de cama branca são mais fáceis de tirar manchas e outros problemas. Por isso que muita gente acaba optando pelas roupas de cama branca. Mas o que eu também vejo muita gente fazer é comprar roupas de cama de uma menor qualidade e fazer uma troca mais frequente dessas roupas. Pode ser que valha a pena? Aí você tem que fazer a conta. Lavar as roupas de cama na lavanderia ou na pousada? Pois é, essa dúvida é muito frequente também. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a questão do espaço. Ok, você vai ter uma lavanderia na sua pousada, mas você vai ter espaço para tudo isso? Espaço para as máquinas, espaço para passagem de roupas, espaço para manejar roupa suja, roupa limpa. Então isso você tem que tomar muito cuidado. A questão da água também é muito importante. Como eu já comentei aqui nesse vídeo mesmo, a água em Barra Grande era super ferrosa. Então não valia a pena para mim, na minha pousada, lavar a roupa de cama na pousada. Mas, por sorte, tinha serviços de lavanderia no local, que eu conseguia terceirizar. Então, depende muito do seu destino. Então, a minha dica para isso é procure o que vale mais a pena aí na sua região. Na hora de arrumar a cama, tome muito cuidado.
Sim, é muito bacana você oferecer uma cama bem passada, bem ajeitada, para dar aquela impressão de limpeza e cuidado no quarto. Por isso, tem muitas camareiras que fazem a arrumação da cama e passam o ferro novamente por cima da cama. É uma maneira muito bacana de fazer isso também, mas depende muito da sua disponibilidade, de como chegam os lençóis aí na sua pousada. Só tome bastante cuidado para nunca colocar uma roupa de cama manchada, ou rasgada, ou furada, e deixar tudo em ordem com um aspecto bacana para o próximo hóspede que for entrar no quarto. Nesse momento, por causa da pandemia, não é indicado vocês terem muitas almofadas, cobertores, mantas, coisas que não vão ser usadas diretamente pelo hóspede. Claro que uma almofada faz toda a diferença, fica lindo no quarto. Eu também usava almofadas na minha pousada. Mas nesse momento seria mais um item para se preocupar com a limpeza e higienização. Então, para que você não tenha tanto estresse, tire colchas, almofadas e tudo que não seja de uso essencial para o seu hóspede no quarto. Já se você está num local frio e você precisa ter cobertor de frio nos quartos, aí você pode deixar esses cobertores embalados no saco plástico para que o hóspede opte ou não pelo uso, já que a maioria das pousadas nos locais frios também tem o aquecimento e muitas vezes o hóspede não faz questão de usar o cobertor. Dessa maneira, você evita ter que mandar para lavar o cobertor, que é sempre bem mais caro para lavar, até por causa do volume, ou se você for lavar na sua pousada também dá muito mais trabalho, e você consegue ter menos despesas com um item que muitas vezes não vai ser usado pelo hóspede. Aliás, eu vou trazer aqui uma curiosidade que eu não sabia e que se você procurar na internet você vai ficar surpreso com a quantidade, como que isso era uma usualidade no mundo antes da pandemia. Agora acho que não mais, mas acho que antes era. Uma curiosidade é que na maioria dos hotéis, dos grandes hotéis no mundo, os colchões e cobertas não eram lavados a cada troca de hóspede. Sim, exatamente, isso acontecia muito. Acho que agora, durante essa época de pandemia, isso não vai acontecer mais, aliás, é o que eu espero, já que está todo mundo trabalhando com tanto afinco, por isso que a melhor ideia é sempre deixar o cobertor protegido num plástico para que não tenha esse problema e também não gere essa dúvida em hóspede, porque eu já vi muito hóspede passando frio à noite no quarto para não ter que usar o cobertor, porque sabia que muitas vezes ele não tinha sido lavado. E hoje nós falamos nesse vídeo daqui da pousadeira para o pousadeiro sobre como é importante uma boa noite de sono para o seu hóspede na sua pousada, para que você tenha uma boa avaliação do serviço oferecido. Eu falei para vocês sobre cama, travesseiro, roupa de cama e tudo mais que vocês têm que tomar cuidado para oferecer um serviço de excelência para o seu hóspede. Lembre-se que excelência não tem nada a ver com luxo. Excelência é você servir alguma coisa muito bem dentro do valor que você está cobrando ali para o seu hóspede. Lembre-se que a experiência do seu hóspede é o ponto mais importante da sua pousada. Quando você investe na experiência do seu hóspede, você garante o melhor hóspede possível, que é aquele que volta, recomenda e fala muito bem da sua pousada nas redes sociais e nas OTAs. Dessa maneira, você tem o melhor marketing possível, que é o do boca a boca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui hoje, onde eu expliquei para vocês como que ter uma boa cama, como que um quarto confortável é fundamental para você ter uma pousada lucrativa, mesmo que isso pareça muito doido a princípio. Eu sou a Natália, esse é mais um vídeo do Viver de Pousada e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Ah, não esquece! Curta, comente, compartilhe esse vídeo com outros pousadeiros que podem se beneficiar desse meu conteúdo também. Te vejo na próxima!